E hoje eu tenho o prazer de receber aqui no podcast Dela com Elas uma pessoa muito especial, gente. A doutora Camila Pereira, que é psicóloga, né? E ela é especializada em, eu vou ver se eu consigo pronunciar essa palavra, né? Psicotraumatologia. É isso mesmo, doutora Camila? Isso mesmo. Ah, mas pode deixar esse doutora pra lá, Márcia. Meu Deus do céu. Psicotraumatologia. É uma honra estar aqui com você, com vocês. E eu fiquei muito lisonjeada pelo convite, estou muito feliz. E sim, é um palavrão grandão, psicotraumatologia, né? Sou terapeuta, especializada em psicotraumatologia, abordagem do trauma. E o meu universo de trabalho é o universo das mulheres. Então fazia todo sentido, estou muito feliz de estar aqui com você hoje. Então, Camila, né? Camila, mas então, assim, conta um pouquinho pra gente iniciar, né, assim, o podcast sabendo um pouquinho mais da sua história, né? Quem é a Camila Pereira? Você já iniciou a sua carreira nessa questão aí das mulheres, né? Ou você fez psicologia, atendia normalmente no consultório e depois teve um clique e decidiu trabalhar especificamente com esse público? Como é que foi? Bom, e na verdade a pergunta é capciosa, né? Quem é você? Ai, meu Deus do céu, já começou, né? Tem que contar pra gente, né? Exato, é uma pergunta bem profunda, né? O quem é você? E assim, antes de falar do meu trabalho, para longe de tudo do que eu faço, é quem eu sou de fato, né? Exatamente. Quem eu estou aqui nesse planeta. Eu considero uma alma super buscadora, uma alma que encontrou sua missão e sua missão com as mulheres. Lá no início da minha... Comecei a trabalhar muito cedo, Márcia. Desde os meus 9 aninhos, na verdade, de maneira informal. Já vendi minhas bijuterias, já fazia muita coisa. Trabalhei até, sei lá, como caixa de pôquer, né? Então, eu fui muito eclética. Fui mãe cedo, então precisei já ir atrás de toda uma especialização e um trabalho logo cedo. E o meu despertar com as mulheres, ele tem mais ou menos 3 anos. A minha formação principal lá atrás é de gestão comercial. Então, eu sempre vim da área empresarial, da área comercial, muito diferente do que eu faço hoje. Mas que me deu uma bagagem muito grande para hoje. Para hoje eu cuidar, por exemplo, da parte financeira, do que eu faço, para trazer um pouco da abordagem do marketing lá no Instagram. Então, tudo eu considero que foram sementinhas plantadas. Isso é muito importante, né? Porque às vezes a pessoa, ela é muito top naquilo que ela faz, mas ela não consegue crescer financeiramente, né? Porque eu mesma sou uma dessas, né? Que não entendo nada de finanças, né? Eu sou muito capitalista, mas eu brinco que eu sou capitalista para gastar. Para gastar o dinheiro, né? E assim, eu sou daquelas que tudo que me agrada, a hora que eu pergunto o preço é o mais caro. Mas assim, isso é muito importante. Essa questão de gestão financeira é muito importante, né, Camila? Sim, essa primeira formação me deu uma base muito especial, muito legal, muito bacana, para estar exercendo hoje a minha função, que é a minha missão, de fato, de acordar mulheres. E eu acho que muitas vezes você recebe muitas clientes, né? Exatamente por conta disso, né? Porque assim, acaba que mexe com... Parece que é uma coisa assim, que você pode sempre deixar de lado, que é supérfluo, né? Mas acaba que mexe com o interior da pessoa, né? Sim, mexe bastante. E assim, quando a gente fala de financeiro em relação à mulher, a gente tem várias nuances que eu vejo hoje nos atendimentos. Tem, por exemplo, a compulsão por compras, né? Que tá tentando suprir algum vazio ali dentro, algum vazio interno. Tem também a parte da mulher que ela está se vendo impossibilitada de ter uma renda, que ela não tem a independência e liberdade financeira. Isso priva ela de várias coisas também. E se ela estiver numa situação indigna, por exemplo, na relação, ela se vê meio num beco sem saída. Então é de suma importância essa parte financeira também para a mulher. Realmente. Camila, e assim, quando foi que você teve esse clique, né, de vou trabalhar com mulheres, eu acho que eu posso dizer em situação de risco, né, porque são mulheres vulneráveis e em situação de algum risco, né? Seja um ou seja outro, mas sempre tem um risco, né? Exatamente, Márcia. A maioria, assim, eu falo que 90% das mulheres que eu atendo hoje, em consultório e também na parte em grupo, né? Que eu faço muitos círculos de mulheres, 90% vivenciaram alguma violência, seja agora na fase adulta, seja lá na infância, né? Com o abuso. Então, 90%, assim, descarado. E é muito triste, porque ao mesmo tempo que eu vejo todas essas
essas dores que a mulher vem atravessando e tudo mais, eu vejo ainda uma sociedade muito adoecida. E eu tive esse clique justamente por uma dor que eu já vivenciei. Hoje eu falo que a minha missão, a minha força, ela vem da minha dor. As dores que eu já vivenciei lá na minha infância, as dores que eu vivenciei também na fase adulta, com relacionamentos. Então esse clique, ele veio dali, sabe? Algo me incomodava que eu falava, caramba, eu tô encontrando aqui essa cura, esse resgate dentro de mim, eu preciso compartilhar, eu preciso semear essas sementes também, eu preciso fazer esse plantio. Então a minha missão com as mulheres veio muito da minha vivência, eu fui me curando, eu fui me resgatando, e a partir de então fui recebendo essa missão de estar com as mulheres. Entendi. E, Camila, quais são assim os problemas, né, que você mais recebe no seu consultório ou nos seus grupos? Sim, são dois muito evidentes. Relacionamento, né, relacionamento amoroso, e o relacionamento materno. Seja da mulher que chega até mim como mãe, né, com a dificuldade de maternar, ou seja da mulher que chega até mim com dificuldade de relação com a mãe dela. São os dois, assim, disparados. E no relacionamento, quando a gente fala de relacionamento amoroso, são muitas camadas, né? Tem a violência dentro do relacionamento, o relacionamento que é tóxico, ou o relacionamento que às vezes ele não chega, assim, a estar passando por uma violência, mas ela tá com dificuldade de se expressar dentro da relação, que às vezes é uma questão que tá muito interna dela, que aí já vem também a camada da autoestima. Muitas mulheres hoje em dia, Márcia, elas falam da autoestima baixa, mas sem a gente nem perceber o que de fato é autoestima. A autoestima para mim é algo tão grandioso, porque ela tem várias camadas também. Eu falo que a autoestima, ela tem sementes. E dentro da autoestima, a gente tem a parte da autopercepção, da autoimagem. Então as mulheres vêm muito com esse questionamento também. Entendi. Mas no caso de violência, você já recebeu alguma cliente ou paciente que, assim, te marcou bastante, que deixou, assim... Sim, marcou bastante, e era uma cliente que eu já acompanhava, e durante, né, os atendimentos, uns encontros e outros, ela participava também nos círculos de mulheres, ela sofreu uma violência do ex-parceiro, geralmente é do ex-parceiro ou do parceiro que está ali com ela. E foi muito doloroso, porque foi uma violência física muito grande, então feriu ela bastante, precisou ir para o hospital. Foi aí que ela entendeu de fato que ela precisava da medida protetiva, ir lá procurar as autoridades, porque eu me via, Márcia, às vezes num lugar de muita impotência, porque eu, como terapeuta, ia atender a mulher que trazia as dores dela. Mas quando eu também ia trazer a instrução de, ei, você está vivendo uma violência, né? Vamos olhar aqui um pouquinho mais a fundo isso, instruía ela. Hoje em Uberaba a gente tem uma rede muito forte de proteção à mulher que sofre violência doméstica. Então eu passava todas essas informações. Mas ainda assim tem que ser um desejo da mulher, né? Se ela que tem que despertar para ir atrás daquela ajuda. Só que eu me colocava lá como rede de apoio, buscava a rede de apoio daquela mulher. Eu sempre estou assim, em busca, porque é preciso uma comunidade inteira para proteger as nossas mulheres e as nossas crianças. Inclusive, esse é um ditado africano que eu uso bastante. É preciso uma vila inteira para cuidar de uma criança e de uma mulher. Então, aqui trazendo para a nossa realidade, é preciso de uma comunidade inteira. Mas, infelizmente, hoje em dia, ainda é uma evidência que as mulheres, às vezes, elas esperam a violência física para acordar mesmo, para acreditar que ela está sofrendo uma violência. Então, esse caso me marcou bastante, me marca ainda. É uma cliente que eu ainda acompanho, né? Ela vive todos os processos, porque a mulher que sofre violência, Márcia, ela passa por diversos níveis, assim, de percepção do que ela está vivendo de fato. E o medo de denunciar, geralmente, ele vem pela vergonha. Vergonha de ser julgada pela sociedade, vergonha de ser julgada pela família. E também vem muito, esse eu bato muito na tecla, vem muito do medo do financeiro. Muitas mulheres ainda são dependentes financeiramente do parceiro. E aí quando ela tá nesse lugar de sofrer violência, e ela às vezes tem um filho, por exemplo, que ela fala, caramba, se eu sair dessa relação, como que eu vou viver? Como que eu vou sobreviver, né? A sobrevivência básica, de alimento, de moradia. Por isso que eu bato muito na tecla da capacitação da mulher,
da liberdade financeira, da independência. Não que às vezes ela precise ir lá morrer de trabalhar, porque assim, eu trabalho pra caramba. Acordo 4 horas da manhã, às vezes durmo 11 horas da noite, porque eu trabalho muito, muito. O trabalho, assim, me dignifica demais. E eu sei que eu tenho uma missão grandiosa, eu tenho que trabalhar pra caramba. Às vezes essa mulher, ela não tem essa vontade. Mas, poxa, pega um dinheiro, então, investe numa casa de aluguel, tenha sua renda. Porque se acontecer algo na relação, o lado mais forte é sempre o que tem a renda. Sempre, sempre. É complicado, né? Muito complicado. E às vezes também, já aconteceu de você receber alguma paciente ou cliente, né, que está na relação por conta, não só por causa da parte financeira, não só sofrendo questão de violência, porque a violência também ela tem muitos níveis, né? Às vezes uma pessoa pensa que ela não está sofrendo violência e ela está sofrendo violência, né? Às vezes até pior do que a violência física, porque a violência física, quando você consegue sair dela, por mais que causa traumas e tudo mais, mas depois que sarou as feridas, né, que você e sara as feridas internas também, a pessoa segue a vida. E dependendo da violência emocional, a ferida não sara nunca mais, né? Mas mesmo assim ela fica ali porque ela não quer que o filho cresça sem pai, porque às vezes o cara não é um bom marido, ele não é violento, ele não chega a ser cruel, mas também ele é egoísta, ele só pensa no lado dele, né? E aí ela fica pensando, mas será que é justo também, né? Não seria egoísmo da minha parte? Eu saí desse relacionamento onde o meu filho tem uma boa convivência com o pai, é bem atendido por esse pai, né? Tem esse lado também? Ixi, tem demais. É uma questão muito estrutural, né? Que a sociedade impõe. Você tem que pelo menos aguentar tudo por conta do seu filho. E a mulher, por muito tempo ela aprendeu, ela ouviu a vida inteira que ela tem que priorizar o filho, ela tem que priorizar o marido, ela tem que priorizar a família, e ela é a última a ser priorizada. Então isso é muito estrutural, isso é muito cultural. E hoje, uma das frases que eu mais falo para as mulheres que estão no meu meio: você é a pessoa mais importante da sua vida. E isso não é egoísmo. Não é egoísmo a gente pensar isso. Porque se você não se priorizar, você não se cuidar, você não estar no topo da sua vida, você não vai conseguir levar a nutrição de acordo com o que o seu filho precisa. Os filhos, Márcia, eles têm uma relação muito simbiótica com a gente. Simbiótica que assim, vai lá, volta aqui, então eles sentem muito o que a gente está sentindo. Engana-se a mulher que acha que quando tá tendo um clima super tenso dentro de casa, que ela tá conseguindo esconder dos filhos. Os filhos percebem, os filhos sentem. Quanto mais pititinho que tá com aquela conexão mais forte com a mãe, mais eles percebem. Então eu falo disso muito. E sobre as violências, sim, tem muita mulher ainda que acha que é só a violência física, né, que ela pode sofrer numa relação. Mas a violência psicológica, a violência emocional são tão mais fortes, talvez, porque elas travam feridas, traumas muito grandiosos dentro de nós. Então, gera pesadelos por anos, né? E começa a entrar como se fosse uma verdade absoluta dentro dela. Trazendo mais para o campo terapêutico. Ela começa a trazer, por exemplo, você não tem amiga porque a sua risada é muito alta, porque você é muito parecida. Aquilo ela começa a trazer como uma verdade e ela começa a ter um senso de eu que é assim. Ei, realmente eu sou estranha, eu preciso me apagar um pouquinho, preciso ficar mais assim, porque eu acho que realmente aquilo faz sentido. Então ela começa a acreditar de fato naquilo tudo, né? Então não precisa ter a violência física. E são coisas assim que às vezes a pessoa que está fazendo, né, que está lançando isso, ela não, mas isso é uma brincadeira, né? Não foi sério. Sim, nossa, né? Mas você deu importância pra isso. Você é muito sensível. Geralmente começa assim, tá? Os abusos dentro de uma relação. E eu penso assim, porque quando a violência é física, né? Quando o cara, ele ataca fisicamente, a mulher entende que a culpa não é dela e que ele é um monstro. Ele não se controla. Mas quando a violência é feita dessa forma emocional, é como você falou, ela começa a acreditar que realmente o problema é com ela.
Sim. Né? Por isso que eu sempre digo que às vezes a violência emocional ela pode trazer até mais traumas, né? É claro que existe aquele cara violento que ele chega ao extremo, né? Que ele mata, né? Mas isso aí eu acho que já é uma outra, como você falou, uma outra camada da violência, né? Mas no caso do agressor não diminuindo, né? A violência dele, mas no caso do agressor que ele bate e tal, a mulher entende que aquilo é um problema dele, não é com ela, mas na violência emocional é bem complicado. Ela tende a perceber com mais veemência, né, que tem algo errado quando tem a violência física. Mas nem tanto, tá, Márcia? Porque às vezes se aquela mulher ela veio de uma família que sempre teve violência física, que ela cresceu vendo a mãe dela sofrer a violência física pelo pai, pelo padrasto, para ela aquilo ali é normal, né? É normal. Infelizmente, aquilo ali é a expressão de amor que ela conhece. Porque, poxa, uma relação abusiva, uma relação com violência, ela não é 100% ruim, ela não é 100% violenta. Tem aquela porcentagem de que é ótimo, de que ele vai lá e pede perdão, de que ele leva flores, de que ele se declara, de que ele pede perdão de joelhos. Geralmente tem. Então ela se apega naquilo. E se ela tem aquilo já gravado dentro dela, que é a forma de amor natural, que ela cresceu conhecendo, é daquela forma, para ela vai ser normal. Apesar de doer, ele me ama. Apesar dele estar me batendo, poxa, ele fez aquilo e aquilo e aquilo pra mim. Então eu acho que ele me ama, ele é um bom pai. Então tá vendo que assim, é uma camada muito mais profunda, né, a gente lidar com isso tudo. E essa é a minha missão. Não só de tratar também sobre violência, né? Porque um dos casos que também chega muito nos meus atendimentos é a de abuso também na infância. Principalmente, né, das mulheres, que eu atendo mais mulheres, mas a gente vê que também é muito estrutural, é dentro de casa que acontece. Hoje, a cada 8 minutos, uma mulher é estuprada no Brasil. E mais de 70% são meninas com menos de 14 anos. Isso também gera os traumas que hoje essa mulher chega lá para ser atendida por mim, porque ela está em relacionamento abusivo, ela está em relacionamento tóxico, que ela está sofrendo também, porque aquela é a expressão do masculino que ela conheceu. Então são camadas muito, muito estruturais, muito internas, que eu como terapeuta, às vezes sentia que eu estava enxugando gelo, né? Porque eu ia lá, tratava, ia curar, não curar, né? Não no sentido do ego, pelo amor de Deus, mas assim, trazer um caminho, um trilhar para aquela mulher, reconhecer que, ei, você não está sozinha, estou aqui com você, estou aqui disposta a fazer você mergulhar nessas feridas, nessas cicatrizes, nessas camadas de traumatização, mas às vezes eu confesso que, assim, é doloroso, porque eu sentia que eu ainda estava fazendo pouco, sempre. E não sei se essa é a sua área, mas e terapia de casal? Porque chegando naquele ponto que eu disse que às vezes o cara não é um cara violento, mas ele tem um ego inflado, ele é egoísta, né? Isso aí é como você falou anteriormente, também é coisa do ser humano, né? Às vezes não é o caso da pessoa ser má, mas ela tem esse desvio, né? E às vezes, de repente, cuidando dos dois, né? De repente o relacionamento possa fluir ou voltar a fluir, porque às vezes a pessoa fala assim, mas quando eu conheci fulano, ele não era assim. Quando eu conheci, ele era amoroso, quando eu conheci, ele teve toda aquela questão de me convencer a ficar com ele e tal, né? E depois, com o passar do tempo, ele foi ficando assim. Como é que funciona isso? Sim, inclusive, lembra que a gente falou da vivência no passado, né? Às vezes aquele homem que é violento hoje, ele veio de uma família violenta, ele viu o pai, ele viu o padrasto batendo na mãe dele. Então, para ele também, aquilo ali é uma forma natural. Por isso que é muito estrutural, a gente precisa pegar lá na raiz. A terapia focada em processamento de trauma, trabalhar com os traumas, ela é feita individual, justamente porque a gente mergulha em camadas muito profundas. Então, essa parte do casal eu não faço os atendimentos, mas sei que tem ótimas psicólogas, ótimas terapeutas aqui na cidade que fazem. E eu acredito demais que esse assunto que a gente está trazendo aqui, Márcia, e que eu sempre vivo falando, né, da violência contra a mulher, que a mulher ela precisa ser independente, que ela precisa ter o espaço dela na sociedade. Esse assunto também precisa chegar aos homens. Os homens também precisam se tratar, os homens também precisam ter consciência. Então a gente precisa ter um olhar para o homem também. Eu ainda não consegui ter braço para tudo isso, o meu diálogo de fato é com mulheres,
mas é de suma importância. E as mulheres, elas têm uma tendência a buscar por terapia mais do que o homem. Sim. A mulher, ela tem uma tendência a se vulnerabilizar mais do que o homem. Eu acho que assim, nesse quesito a gente tem menos vergonha de expressar que tá precisando de ajuda. Sim. Né? É igual no caso da depressão. É difícil demais um homem admitir, né, que ele tem depressão. Para ele expor uma fraqueza, né? Sim. Não é, os homens geralmente não tratam a depressão como uma doença, tanto que quando a mulher tá com depressão, para eles é frescura, né? Ela tem que rezar mais, tem que procurar Deus, né? Não que não tenha, porque eu acredito muito também nessa parte, né? De que é um caminho também. Muitas pessoas, elas conseguem se assentar, né? Seguindo, porque querendo ou não, a psicologia também é meio que isso, né? Ela tá ali seguindo alguém que tá ajudando, que tá colocando ela para cima. E eu falo assim, que tem gente que fala, não, esse negócio de mexer com igreja, mexer com religião, que é tudo isso, tudo aquilo. Não, gente, do mesmo jeito que eu não acredito naquela máxima de que, homem é tudo igual, só muda o CPF. Não, gente. Sim. Existem homens que não têm caráter, existem mulheres que não têm caráter, existem líderes, né, que não têm caráter, assim como aqueles que ajudam sim a sua comunidade, ajudam as pessoas. Então, se a pessoa tem essa predisposição, eu acho legal. Né? Exatamente, a gente não tá aqui para estar contra os homens, né? A gente tá aqui para andar do lado deles, a gente tá aqui chamando eles para, vem cá se curar também um pouquinho, vem cá fazer uma terapia, né? Vem cá entrar, formar o seu bando saudável, porque eu falo que o ser humano, ele é mamífero, né? E o ser humano, ele precisa estar em bando, ele tem essa necessidade de criar vínculos. Só que às vezes o bando que a gente encontra não é tão saudável, né? E quando a gente encontra esse bando saudável, eu trabalho muito com isso também, a gente consegue transformar a nossa vida de uma forma mais saudável. E foi interessante você tocar no assunto, né, da religião, da espiritualidade. A minha forma de trabalho, Márcia, é corpo, mente e espírito. É uma integração. Eu não acredito na cura só por uma vertente. Então, assim, eu falo que é como se fosse uma pizza. Então, cada fatia tem a sua importância. Então, o campo terapêutico tem a sua importância, a espiritualidade, encontrar aquele divino, aquela centelha divina dentro do seu coração é de suma importância. Trazendo, assim, para o lado do que eu trabalho, que é com traumas. Às vezes, o trauma que a pessoa viveu é tão terrível, é tão asqueroso, é tão, assim, medonho, que só percebendo e sentindo que tem uma espiritualidade maior, que tem algo ali, que teve um pra quê, que assim, a vida dela tem sentido, apesar daquilo, só assim ela consegue sair. Não tem terapia no mundo sozinha que vai conseguir tirar aquela pessoa daquela situação de dor. Então a espiritualidade é extremamente importante, ela é um laço que sela muita coisa. Só que também, do mesmo jeito, né, só ela, sozinha, não acho que sustenta, porque senão a pessoa se torna até alienada e ela vai começar a falar que a depressão é a falta de Deus. Como eu ouvi muito na minha infância, né, não, vai rezar mais, né, a depressão é falta de Deus. Então, eu acho que tem que haver a integração. Então, eu trabalho muito para que isso seja cada vez mais difundido. Corpo, mente e espírito. E eu acredito bastante na importância realmente de, principalmente no caso da espiritualidade, do casal, né, fazer junto, porque às vezes, assim, a gente ouve muito em independência, né, mas às vezes não, a independência não é só você chutar o balde, né, porque como eu disse, lógico, tem casos que não tem nem o que pensar, né, tem mesmo, a pessoa é tão tóxica, ou é tão violenta, ou é tão má, que não tem outra opção, né, a opção é sair desse relacionamento. Mas muitas vezes é só mesmo uma questão, vamos dizer assim, de moldar a pessoa, sim, né? Ninguém muda ninguém, mas às vezes a gente consegue moldar, sim. A pessoa só tá precisando ali de um empurrãozinho, né? E no caso aí, nesse caso da espiritualidade, é importante que os dois estejam juntos. Eu acho que uma palavra interessante é ajustar, né? Ajustar, poxa, o que a gente consegue fazer juntos nessa relação, né? Eu tô sentindo que a gente tá aqui um pouco separado. Você tá indo lá jogar seu futebol, eu tô indo aqui encontrar as minhas amigas do lado de cá para fazer, de repente, determinada coisa, mas e o nosso momento juntos, e o nosso momento como casal? Então é extremamente importante. E fazer coisas juntos, nossa, isso assim, traz uma conexão muito profunda pro casal.
E sim, às vezes chegam clientes, né, para o atendimento que estão lá desoladas, já desanimadas com a relação, e chega às vezes querendo uma resposta milagrosa, né? O que eu faço? Só que, né, eu falo que no campo terapêutico, Márcia, mais que respostas, a gente leva perguntas específicas, perguntas inteligentes, para fazer ela refletir sobre aquela relação. Porque às vezes ela quer jogar tudo pro alto e de fato tem muita relação saudável que tá só desajustada. Então se ajustar um ponto aqui, chamar aquele parceiro para conversa, ei, não tô me sentindo ouvida. Como que a gente pode ajustar isso aqui? Então, ter um momento a dois, mesmo que tenha filhos, é extremamente importante, né? Ter um momento a dois, ter as conexões desse casal, também as conexões em família, integrar. Hoje tá todo mundo tão aqui, né? Só na tela. Senta lá na mesa para jantar, às vezes tá todo mundo lá preso no seu mundinho. Ter conexão, o ser humano precisa de vínculo, olho no olho. Sabe, ouvir, ser ouvido, ser visto, a gente precisa muito disso. Então eu vejo que hoje em dia falta muito isso nas relações. Antigamente eu lembro de que na infância eu cobrava muito a minha mãe, né? Ah, a senhora nunca fica em casa, porque eu tô me sentindo sozinha, mas a minha mãe precisava ir lá trabalhar, foi mãe solo, trabalhava. Então hoje eu vejo, nossa, como eu fui injusta de cobrar, né? Só que, querendo ou não, é um direito da criança também, ser vista, ser ouvida, né? O adulto trazer aquele acolhimento, trazer aquela conexão com ela. Então, olhemos também não só para a nossa relação conjugal, mas para a nossa relação com os filhos, que é uma dor também, chega muito nos meus atendimentos. Como que eu vou maternar? E eu brinco, né? A gente veio para esse mundo sem manual, tá aí criando os filhos também sem manual, é desafiador pra caramba ser mãe. Com certeza, com certeza. Você falou agora mesmo em estupro, né? Sim. É outra violência também que muitas vezes a gente imagina estupro só aquele que a pessoa foi sequestrada e aí ela foi violentada, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o estupro doméstico, né? Aquele que está ali no dia a dia, né? E que a pessoa acha que aquilo é normal. Exatamente, são várias camadas também e que ainda gera muita dúvida. Porque a mulher, não te cortando, porque a mulher tem, como você disse, ela foi criada, né, para servir o marido. Então, se ela é casada, se ela convive com ele, é obrigação, né? E muitas vezes ela esquece dela e simplesmente deixa. Sim. Deixa, finge, né? Finge que tá gostando, finge que tá querendo. Bom, a mulher é também algo muito estrutural. A mulher, ela veio condicionada a muitas coisas. O servir é muito forte na mulher. E sim, a gente veio com um dom gigante de servir. A gente tem um poder, um dom de servir muito maior do que o sexo masculino. Só que nesse caso, Márcia, acontece demais também, porque a mulher, ela se vê na obrigação de ter a relação sexual com o marido, mesmo quando ela não quer. E já virou até piada, né? Porque quantas vezes a gente não viu, ela falou que tava com dor de cabeça. Porque a mulher se viu, assim, talvez obrigada a inventar desculpas. Porque ela não se via, ela não se vê ainda no direito de falar, eu não tô afim, eu não quero. Por isso que o diálogo é importante na relação. E aí talvez eu fico aqui me pensando, talvez, Márcia, aquela mulher que está sofrendo só violência psicológica e emocional, no momento que ela falar não para uma relação que ela não está querendo, a relação sexual, talvez ali ela possa sofrer uma violência física, né? Eu fico pensando em como está essa estrutura dentro da sociedade. Mas que a mulher, ela precisa ter a consciência de que ela pode exercer sua voz. E se ela está num local que ela não está podendo, aquele local não está cabendo ela. Né? E que ela não precisa ter uma relação sexual só porque o outro quer e ela se sente na obrigação. O ato sexual, eu falo muito da sexualidade sagrada, é muito sagrado, é muito especial. É algo que é muito sublime, pra gente ter que se ver fazendo forçado, pra gente ter que fingir algo. A relação sexual, ela é extremamente sagrada, ela é energia vital, né? O orgasmo, ele é uma energia vital muito especial pro nosso corpo e pro nosso espírito. Então, por que tá lá fazendo forçado, né? E eu acho assim, até porque é uma troca de energia, né? Sim. Eu penso que assim, na hora, naquele instinto animal, pro cara pode até ser
né? Legal. Mas depois também, será que essa mulher deixou uma energia boa pra ele também? Pois é, tudo troca de energia. Nossa, se a mulherada soubesse, e os homens também, o quão aquela energia fica estagnada dentro da gente quando a gente tem esses parceiros. Então fica muito, é uma troca de energia que fica muito alojada, porque além do lado científico, eu também trabalho muito com esse lado energético, esse lado espiritual. Sou mestre em Reiki, fiz uma iniciação em Reiki com o pessoal dias atrás e eu falei muito disso. É uma troca de energia que fica ali muito alojada, impregnada, às vezes te trava até para uma próxima relação saudável. Depois eu quero que você explique como é que funciona o Reiki. Sim. E você já recebeu clientes assim que teve coragem de chegar para você e falar que tá acontecendo isso no relacionamento? Porque é outra trava da mulher também, né? Não é toda mulher que tem coragem de chegar e contar pra alguém que ela tá sofrendo esse tipo de abuso, né? Sim. Márcia, Porque é humilhante, né? É humilhante. Você chegou na palavra. É uma humilhação que a gente sofre. E nem sempre é fácil a gente falar, tô sendo humilhada e eu ainda tô lá, né? Mas tudo no campo terapêutico eu falo que assim, pra gente chegar nas profundezas com a cliente, para ela sentir essa conexão, é vínculo, tem que criar vínculo. Então eu faço de tudo, eu dou o meu melhor, eu dou o meu 100%, 110% para criar esse vínculo com as minhas clientes, seja lá na sala de atendimento individual, seja no círculo de mulheres que eu faço, seja em qualquer momento. É criar um vínculo, criar um espaço seguro para ela trazer. E ali transborda. Às vezes ela consegue trazer coisas e assim, eu me emociono também lá enquanto eu tô em atendimento. Porque não tem dessa de que terapeuta tem que ficar lá, né? Psicólogo tem que ficar lá, todo engessado. Não, porque a gente precisa falar sobre isso. Sim, a gente precisa do vínculo. Eu me emociono, às vezes eu choro em consultório, porque eu mostro pro meu cliente também que eu tô sentindo a dor dele. E eu crio aquele vínculo, crio aquele espaço seguro e às vezes eu ouço a seguinte frase: eu nunca tinha falado isso pra ninguém. O dia que eu ouço essa frase, eu falo gratidão pela confiança. E que bom que eu consegui criar esse espaço seguro para que você sentisse essa confiança de trazer isso. Então, o psicólogo, ele sempre teve esse estereótipo, né, daquela pessoa que fica sentada com o caderninho, né, só ouvindo e anotando. E assim, isso criou também uma certa recusa, né? Eu já cansei de ouvir pessoas falando, não, eu prefiro ir no psiquiatra e tomar um remédio, porque eu chego no psicólogo, eu tô pagando uma sessão só para ele ficar e anotando, né? Aí, assim, às vezes se for uma pessoa amiga, eu brinco, não, mas assim, também é legal, porque não te dá palpite, né? Você pode falar, e ele só vai concordar com você, né? Mas assim, a gente sabe que pra quem é brincadeira, né? Mas pra quem tá ali sentado também, como você falou, o ser humano, ele quer conexão. Sim. Né? Por isso até que eu acho que criou esse estereótipo, porque a pessoa ela quer falar, mas ela quer também uma contrapartida, né? Sim. Então assim, nesse quesito, como é que é isso? É uma coisa que a pessoa, né, que o terapeuta aprende na faculdade, é muito de pessoa para pessoa, né? É ensinado que você não pode porque eu acho que assim, às vezes a questão da ética, né, também envolve isso, né, da pessoa não se envolver, não dar palpite, não. Mas assim, até que ponto vai isso, Camila? Tem vários tipos de abordagens, né? Então tem psicologia de diversas abordagens, diversas formações. Eu trabalho especificamente com processamento de trauma. O trauma ainda é pouco falado aqui no Brasil, tanto que muito artigo científico que eu vou estudar, muito estudo, é em inglês. Eu passo a corta dobrado, perrengue para pegar, porque eu não sou fluente em inglês. Nos Estados Unidos já está extremamente, amplamente difundido, trabalhado o estudo do trauma. Eu não vejo assim outra solução para a sociedade. Mas também teria que ser nos Estados Unidos mesmo, né? Porque o lugarzinho para o pessoal ter trauma, né? Exatamente. Porque a gente acha que tem criminalidade no Brasil, que tem problema no Brasil, que Estados Unidos é as mil maravilhas, mas se a gente for conhecer a Exato, fundo... e assim, os estudos lá estão cada vez mais profundos. O estudo da mente em si, ele é muito recente, Márcia, dos anos 90 para cá que ele começou a ser mais estruturado, mais aprofundado. E o estudo do trauma, principalmente, é mais agora nos anos 2000. E já foi, assim, comprovado. O terapeuta, para ele conseguir extrair o máximo, né, daquele cliente, daquele paciente, para ele conseguir criar esse espaço seguro e para conseguir, de fato, processar traumas, ele precisa, conexão, vínculo. Porque, às vezes, aquela pessoa que está lá sentada, lá na cadeira do consultório, ela nunca teve um acolhimento da família na infância.
ela se sente extremamente solitária, abandonada, rejeitada. Aí você imagina a cena, você tá lá, tem toda essa carga, essa ferida de que eu sou sozinha no mundo, tô aqui, não dou certo nos relacionamentos porque eu já acho que eu vou ser abandonada. Aí o terapeuta, o psicólogo tá assim, com aquela cara, não dá. Como diz uma amiga minha, eu vou parafrasear ela, péssimo. Não dá, porque a gente anotando, precisa... né? Sim. Ou muitas vezes tá até fazendo jogo da velha. Né? Eu não vou entrar nesse mérito, mas, enfim, a gente precisa entender, de fato, assim, que é criando conexão, é criando vínculo, até para regulação, porque o paciente, quando ele começa, acontece, às vezes ele entra num assunto profundo para ele começa a hiperventilar, ele começa talvez a ter um início de crise de ansiedade dentro do consultório, porque às vezes ele chega lá todo afobado, porque às vezes acabou de acontecer alguma coisa ali com ele, que ele estava passando por uma crise. Se você não criar esse vínculo, esse olho no olho, as batidas do seu coração não ajudarem a regular as batidas do coração do seu cliente, não vai adiantar. E o trauma é um estudo muito profundo. A gente estuda muito a neurociência para trabalhar com o trauma. Então, sou apaixonada em estudar o cérebro, em estudar a mente do ser humano. E são estudos muito profundos, mas que eu quero cada vez mais difundir, principalmente aqui em Uberaba, onde eu consigo. Eu falo que eu vou plantando sementinhas. Hoje veio uma mulher conversar comigo, que ela é minha cliente, acabou se tornando minha amiga, e veio falando pra mim, falou, Cami, eu tô com vontade de estudar mais sobre trauma, sobre o cérebro, e você tá despertando isso em mim. Eu falo, vem, porque assim, quanto mais pessoas estiverem despertas para isso, mais vai facilitar o trabalho para todo mundo. E é um caminho sem volta, eu falo. Se o bichinho do trauma picar, acabou. A pessoa não larga mais. Camila, fala um pouquinho pra gente sobre o reiki, né? A gente ouve muito falar em reiki, né? Já ouvi falar que é mais ou menos parecido com um passe, uma coisa assim. É isso mesmo? É bem parecido com o passe. É energético, né? Isso, é uma terapia energética, que quem foi o grande difusor dela, né, foi Mikao Usui, lá no Japão, lá nos anos 1900 e bolinha mesmo, lá no início do século. E o reiki é basicamente uma imposição de mãos que você se abre como canal, como se você fosse uma torneirinha para o universo. A energia... o reiki, né, são duas palavrinhas, rei e ki. Então é uma energia que está abundante no universo e está aqui disponível o tempo todo pra gente. E aí algumas pessoas que passam pela formação de reiki se abrem como canal, vira uma torneirinha para ser uma cânula, para passar essa energia para a pessoa. E ali acontece a limpeza da aura, né, a limpeza energética, o alinhamento energético também, passando pelos chakras. Eu trabalho muito com essas terapias energéticas, mas essa parte mais energética, eu gosto muito de fazer ela de uma forma mais solidária. Tanto que no espaço onde eu faço os meus atendimentos, os meus movimentos em grupo, lá a gente está organizando agora, porque já estou formando mais algumas pessoas, né? A formação em reiki vai ter agora de novo em julho, porque a gente quer ofertar o reiki de forma solidária, de forma gratuita para a população. Lá a gente está organizando, quem sabe de agosto para setembro nós já começamos. Só preciso de mais mãos, literalmente. Maravilha. Mas sendo uma terapia energética, né, de troca de energia, você passa essa energia boa, né? Mas você também não recebe a energia, vamos dizer assim, ruim que tá com a pessoa? É que ela não é de troca, ela é só passada. Entende? Então, na formação, por exemplo, a gente ensina como que fecha o campo do aplicador para ele não pegar, né? Então, ela é só passada por ali, ele só se abre como canal. Então, tem as técnicas, mas todo ser humano tem a capacidade de ser reikiano. Inclusive, eu falo, até quem não tem a técnica, gente, mentaliza coisas boas. Coloca a mão, por exemplo, seu cachorrinho tá lá vomitando. Sabe, mentaliza, se energiza ali, coloca as mãos sobre o seu cachorrinho, você vai estar se abrindo como canal também. Então, todo ser humano tem essa capacidade, só precisa ajustar aí algumas técnicas. Eu vejo isso como exemplo, nós mães mesmo, né? Às vezes a criança tá com dificuldade para dormir, tá chorando, né? A gente vai lá, começa a passar a mão na cabecinha deles, né? E eles vão se acalmando e acaba dormindo, ou acaba que para de chorar, né? Exatamente. Assim, então... Aí eu vejo dois fatores, tanto o espiritual, o energético, que é mais do reiki, né? Você se abriu como canal, energizou ali, passou sua mão na cabecinha do filho, e também tem a parte da regulação, que aí tudo eu falo, é corpo, mente e espírito, né? Não acredito só na espiritualidade, só nessa parte energética. Quando a mãe, ela tá regulada emocionalmente, o que é regulado? Ela tá bem, a ansiedade não tá vibrando naquele coração.
A criança, lembra que eu falei que a criança sente tudo? A criança também vai se regular. É a corregulação que chama. Então, a mãe está regulada, consegue passar aquele estágio de presença, de serenidade para a criança. Então, a criança se sente confortável, sente segurança, e aí ela consegue ficar mais tranquila. E esse seu trabalho em grupo? Camila, fala um pouquinho pra gente sobre o trabalho em grupo. Eu tenho algumas abordagens em grupo, sempre com mulheres, em alguns só que eu acabo abrindo também para homens. Primeiro é o círculo de mulheres, que nós estamos ali sentadas em roda. Geralmente a gente vai de vestida, é algo muito gostoso. Parece algo muito místico, né, quando a gente fala círculo de mulheres. Mas não tem nada de muito místico, não. Na verdade, a gente conversa sobre as dores de ser mulher, sobre as potencialidades de ser mulher. Só que ali, a mulher, eu falo, Márcia, que a mulher ela tem uma magia natural. Eu ia falar isso agora. Parece místico exatamente porque a mulher é mística, né? Exatamente. A mulher ela tem esse dom. A mulher, ela tem esse dom. Pensa bem, as mulheres que estão ali, sem tomar anticoncepcional, por exemplo, que estão trabalhando, estão menstruando normalmente. A tendência do ciclo não é ficar igualzinho uma da outra? Vai falar que isso não é magia. Então a mulher, ela tem algo místico dentro dela. Com certeza, senão assim, lógico que isso não é via de regra, né? Mas quem é a responsável por fazer a comida, né? Que é magia maior do que a comida. Exatamente, uma alquimia, né? Eu falo que a mulher, ela tem alquimia nas mãos, isso veio da nossa ancestralidade. Então, no círculo, rola muito, assim, assuntos da nossa contemporaneidade mesmo, as nossas dores, as nossas potencialidades. Eu trago, às vezes, livros pra gente estudar, Mulheres que Correm com os Lobos, eu amo, assim, pra mim, ele é um hino muito grande, uma bíblia pra mulher. E ali rola dança, às vezes, eu trago abordagens corporais, não só com a dança, mas trago meditação também. E o interessante no círculo de mulheres é que toda mulher tem o seu poder de fala. Às vezes a mulher, ela nunca teve coragem, nunca teve um espaço, não só a coragem, mas um espaço seguro para ela falar sobre as dores dela, para ela falar talvez sobre o que ela está vivenciando na relação. E no ciclo a gente abre esse espaço seguro. É sempre muito gostoso, sempre muito nutridor. E um outro movimento em grupo que eu faço são cerimônias, tanto do cacau quanto cerimônia de ayahuasca, que são as medicinas da floresta que eu trabalho. E chama Sagrado Feminino, né, o movimento. Então faço também esses movimentos com o Sagrado Feminino, que são tudo isso é mais voltado para o autoconhecimento, muito focado na mulher. A mulher tem esse quê de místico tão assim, né, que é no caso das bruxas mesmo, né, mulheres que eram tidas como bruxas eram mulheres que gostavam de dançar, mulheres que, o caldeirão, né, mulheres que cozinhavam para pessoas que não tinham, assim como a gente faz hoje, né, que para pessoas que não têm condições, né, então ela cozinhava tudo misturado naquele caldeirão, né, e tem muito essas questões, né, então assim... Sim, a mulher chamada de bruxa no passado, mas às vezes era simplesmente o que a nossa avó faz hoje. Nossa, você tá gripado, meu filho, vem cá, deixa eu fazer aqui um açafrão com limão e um mel. Era a mulher que manipulava ali, ela conhecia as ervas, ela conhecia a natureza, ela se conectava com a lua, ela era intuitiva. Então, muitas mulheres foram pra fogueira. Eu acredito que eu lá no passado, uma vida passada, já fui também. Já alegre, né? A mulher que ela saía dançando, ela estava fazendo uma bruxaria, né? Sim, então... porque o homem, infelizmente, né? Lá no passado esse patriarcado foi chegando, então ele não conseguia ver a mulher usar o poder que ela tinha de fato. Mas o poder que a mulher tinha não era para ultrapassar o homem, era para estar ao lado dele, vivendo numa sociedade matrifocal que cada um tinha sua potencialidade. Agora, voltando mais um pouquinho antes da época lá da Inquisição, da fogueira, nós vivíamos, isso assim, tem livro histórico, né, trazendo toda essa abordagem, nós vivíamos em sociedades matrifocais. O que era isso? O homem tinha o seu poder dentro da sociedade e a mulher também. A mulher era vista como uma deusa, porque ela se conectava com a lua, ela se conectava com os ciclos. O sangue da menstruação era extremamente sagrado. A mulher, quando ela estava lunando, né, que a gente também, no movimento sagrado feminino, a gente chama de lunação, não menstruação. Porque ele segue os ciclos da lua, não necessariamente 30 dias do mês. O sangue era muito sagrado, tanto que às vezes para fazer o plantio do milho, para depois, né, ter a colheita ali, ele era banhado no sangue, de tão sagrado que ele era visto, ele era extremamente nutritivo. Então a mulher era muito endeusada. Então todos os poderes que a mulher tinha era muito bem visto.
Só que, né, foi chegando todo o movimento que a gente sabe, estamos aqui hoje, ainda tentando reivindicar o nosso espaço, o nosso lugar de poder, o nosso lugar de fala, e é o que eu venho fazendo muito, muito constantemente. Eu gostei muito dessa nossa conversa, porque você pensa mais ou menos como eu. Não é estar acima, né? É estar ao lado, né? Independência não quer dizer que você tenha que ser sozinha, que você tem que odiar homens, né? Porque a maioria das mulheres que partem para esse lado de, vamos dizer assim, de feminismo, é sempre querendo colocar o homem, né, como um monstro, e a mulher tem que estar à frente, tem que estar acima. Para mim, assim, eu penso que é como eu te falei, existem pessoas que são boas e pessoas que são ruins, independente de ser homem, de ser mulher, né? E a mulher e o homem não nasceram para ficar sozinho, o ser humano não nasceu para ser sozinho, né? É como você disse, nasceu para ter conexão. Então, é importante quando existe a possibilidade de ter essa conexão. Sim, eu acho muito válido lutar para que dê certo, para que procurar ao máximo, né? Realmente só desligar se realmente não tem como, não é impossível a convivência, aí sim. Mas se não, eu sou muito a favor de que a gente está sempre procurando. E assim, a mulher também tem muito que aprender, né? Porque às vezes a relação não tá legal, às vezes o cara também pode estar querendo alguma coisa a mais, e às vezes ele não sabe também como externar isso, né? Por isso que eu acho importante. Isso, tem várias maneiras, né, de fazer essas interpretações. E eu acredito sim que a mulher, ela está ao lado do homem, a gente quer do lado. Só que nesse momento, né, que a gente vive na sociedade, a gente está tendo que lutar um pouquinho mais. Então, para eu chegar, por exemplo, num meio, igual o que eu estou entrando agora, que é o meio da política, eu preciso, talvez, qual que é a palavra? Tá me fugindo aqui. Mas eu preciso mostrar a que eu vim um pouquinho a mais que os homens. Então eu preciso talvez mostrar que, ei, eu consigo umas 5 vezes mais do que o homem. Então a gente ainda sim precisa ocupar os nossos espaços, a gente ainda tem uma longa jornada pela frente. Mas em relação ao relacionamento, por exemplo, nós crescemos... Você, nessa questão da política, você foi bem esperta, né? Porque você foi para um partido onde é o contrário, né? Sim. É 14 para 7, mais 14 mulheres para 7 homens, né? Exatamente. Foi assim por questão de propósito mesmo. Eu fui convidada pelo PMB, que é o Partido da Mulher Brasileira, o único de Uberaba que conseguiu compor a chapa com quase 70% de mulher. Então tem muito mais mulheres do que homem no meu partido. E isso, assim, para mim é um feito muito especial. E foi questão de propósito mesmo, porque o partido, ele praticamente não tem fundo partidário, né? Então eu escolhi ficar nele, até recebi propostas de ir para outro, mas eu escolhi ficar nele porque foi um ideal muito grande para mim. Eu falei, caramba. Eu conheço o PMB, conheço as meninas, a Kate, o pessoal todo. Sim, a Kate, a Ana Maia, que é a presidente. Então estou muito, muito, muito feliz. E nesse espaço, Márcia, da política, a gente precisa, talvez, ainda se impor de forma até um tantinho mais dura. Eu falo que eu estou entrando para uma guerra. Estou convocando aí as minhas soldadas, porque hoje, no Brasil, a mulher, ela representa mais de 50% da sociedade. Ela representa mais de 50% do eleitorado. E é mãe do restante. Ela é mãe do restante, literalmente, né? Então a gente precisa de ter mais mulheres lá. Hoje no Brasil não tem nem 20% da representatividade feminina. Hoje na Câmara de Uberaba também não tem 20% de mulheres lá representando. E se você for analisar, mesmo o que se tem hoje em dia lá, não tem uma bandeira feminina. Sim. Né? Ainda, infelizmente, ainda temos isso. Então não adianta só falar, vou votar em mulher. É claro que quando você está lá para servir toda a população, né? Sim. Mas quase todos que estão lá têm um foco, têm uma bandeira, né? Sim. E as mulheres que estão lá, praticamente nenhuma. Né? A gente tem a Rochelle, né, que ela tá sempre buscando esse lado, mas assim, que eu vejo só ela, o restante elas estão muito focadas em outras coisas, né? Então... porque tem muita tendência também de que a mulher, para ela estar lá representando, ela tem que se equiparar ao homem, ela tem que ficar igual. Então ela começa a defender bandeiras iguais. Eu vejo isso pela grande Margaret Thatcher. Você olha para ela, virou
um homem, praticamente, né? Porque para elas conseguir acessar tudo aquilo ali, ela teve que se portar assim na mente dela, né? Mas eu vejo hoje a política também como uma grande ferramenta de potencialização. Mas no tempo dela, se fosse analisar realmente... Sim, foi né? necessário. E outra, ela desbravou, ela abriu caminhos. Então, todas as mulheres que entraram, elas abriram caminhos e eu também me sinto assim, como abrindo caminho para as próximas que virão, que eu quero que chegue aos 50%, por exemplo, que fique equiparado, 50 homens e 50 mulheres. Não que a gente quer tirar o homem, mas se ele tá gostando tanto de jogar esse jogo, a gente quer jogar também, né? A gente quer estar lá. E outra, Márcia, eu me despertei pra política porque eu pensei assim, caramba, se o que é decidido lá me afeta, eu quero estar nesse lá. Por exemplo, hoje foi aprovado pelo Senado Federal uma lei que estende o tempo de curso superior para as mulheres que foram mães durante o curso. Essas leis, essas políticas públicas só existem porque tem mulheres lá. Porque sim, eu acredito que tem homens que se interessam, que eles analisam, tem homens conscientes, que olham para o lado da mulher. Eu tenho um filho de 17 anos, estou criando ele para isso, um homem respeitoso, um homem que vai também olhar de forma muito respeitosa para a mulher, mas é só a mulher que vivencia aquela dor. Então, por exemplo, para ele sabe que é importante essa extensão do curso, mas para ele não é uma prioridade. Então, se a gente não tiver mulheres lá falando, ei, é uma prioridade, eu vou lutar por isso aqui. Então, fiquei muito feliz com essa lei que foi aprovada. Esse ano a gente já teve algumas leis aí que foram aprovadas também em âmbito federal. E eu vejo que essa mudança só vai acontecer quando a gente tiver mais mulheres ocupando esses espaços de poder. Agora eu deixo aqui o espaço, a gente está finalizando, né, o podcast, e eu deixo o espaço para você falar o que você achou, se você gostou, se você tem algum recado, alguma coisa para deixar aí para as meninas. Eu gostei muito, tô aqui com meu coração cambalhotando, de muita gratidão, de muito amor, amei estar aqui, extremamente necessário dar lugar de fala, a gente falou tanto disso, né, de lugar de fala para as mulheres. Tô muito feliz, muito lisonjeada pelo convite. E espero que expanda cada vez mais e que mais mulheres venham aqui se expressar, trazer um pouco de acalento também para o coração das mulheres que estão de lá ouvindo. Eu me posiciono sempre de uma forma muito acolhedora, porque eu sinto que a sociedade precisa disso, né? Nós precisamos ampliar o nosso diálogo cada vez mais e eu estou muito, muito, muito grata por você ter me recebido aqui e pelo convite. Muito obrigada. Foi um prazer, né? E o bate-papo foi assim... passou voando, né? Rolou de tudo, né? Rolou de tudo e passou voando. Mas conversa é assim, né? Quanto melhor a conversa, parece que voa, né? Sim. É isso aí. Gente, olha, hoje foi maravilhoso. Adorei bater esse papo aqui com a doutora, psicóloga, psicotraumatologista? Psicotraumatologista. Meu Deus do céu, que palavrão. Né? Psicotraumatologista, doutora Camila Pereira. E olha, semana que vem tem mais gente aqui para bater papo gostoso comigo. Vou fazer surpresa para vocês, tá? Deixa só para terça-feira que vocês vão ficar sabendo quem é, mas já tá tudo agendadinho. Bate-papo também da pontinha da orelha, como dizia minha avó. Gente, olha, hoje tá terminando, né, o nosso podcast de hoje, o Dela com Elas, mas quinta-feira tem mais, viu? Eu espero vocês no mesmo horário, tá? Às 19 horas, pelo YouTube. E olha, gente, dá uma passadinha lá nas nossas redes sociais também. Tem os cortes, né? Pra quem não viu as outras entrevistas, tem os cortes, porque tem gente que não tem paciência de assistir o vídeo todo no YouTube, mas tem muita coisa boa lá no Instagram, na página do Facebook também, tá? E a mesma coisa, @Dela com Elas, você já cai direitinho lá na nossa rede social. Curte também, comenta, se inscreve lá no YouTube também para você receber a notificação de quando começa o podcast. E é isso, gente. Até semana que vem. Um abraço a todas.